pessoal, no Rádio Opinião de hoje vamos falar sobre o Banco do Nordeste, né? Falar sobre o prêmio de jornalismo, vamos falar sobre microcrédito, o programa Juros Zero e também os resultados de 2025. Para isso, eu converso agora com o superintendente estadual do Banco do Nordeste, no Maranhão, o Isaac Costa do Nascimento. Isaac, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação poder participar desse programa. Satisfação nossa de recebê-lo. Olha, vamos começar falando sobre essa grande instituição, né? Não tem como começar sem falar sobre o próprio Banco do Nordeste, né? Que tem uma atuação extremamente importante aqui em nosso estado, no Nordeste, né? Claro, de uma maneira geral, enfim, mas no nosso estado de uma maneira bem especial, né? Como vem sendo desenvolvido nos últimos anos, né, esse trabalho, justamente confluindo aí com várias outras instituições, parcerias, enfim, essa atuação. Bom, o Banco Nordeste é uma instituição pública federal, que é um banco de desenvolvimento. Nós temos dentro do nosso escopo de trabalho a missão de promover o desenvolvimento econômico e social do Nordeste e especificamente atuando no Maranhão, nós temos o desafio de contribuir para que os indicadores econômicos e sociais sejam melhorados. Para isso, nós trabalhamos com uma série de produtos e serviços, créditos subsidiados pelo governo federal, a fim de que a nossa contribuição seja dada para que o Estado avance e, acima de tudo, contribua para a geração de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida dos nossos maranhenses que aqui estão em solo, aqueles que nasceram e aqueles que optaram também por morar aqui no Estado. Maravilha, a gente está falando de uma penetração muito grande, né, uma capilarização, pode-se dizer, dentro do nosso estado, mas a gente pode destacar quais atuações especificamente. Temos aí as questões relacionadas à produção, não é isso? Vários setores, várias locais, regiões, né, que são mais atingidas no sentido positivo, claro, né, de incentivos aqui em nosso estado. Quais seriam esses locais e quais seriam essas atuações? Nós temos uma atuação dentro de todo o estado. Nós conseguimos hoje alcançar e financiar os 217 municípios do estado do Maranhão. Temos unidades regionais, hoje nós contamos com agências plenas, 29 agências regionais, mas temos pontos de atendimento em diversos municípios, sendo que todos eles hoje recebem o apoio do Banco Nordeste. E como Banco de Desenvolvimento, nós focamos, obviamente, em setor produtivo. Todos os setores produtivos, sejam urbanos ou rurais, recebem o nosso apoio. Desde o microcrédito urbano, microcrédito rural, passando por operações da agricultura familiar, micro e pequenas empresas, empreendedores individuais, até operações do agronegócio, que são operações mais robustas, né, estruturadas, como também operações portuárias na área de negócios empresariais que temos aqui na capital. Então, nós conseguimos abarcar hoje todos os setores, sejam produções, setor primário, setor industrial. O banco tem hoje a sua participação, mostrando assim a relevância de todos eles diante da necessidade de desenvolver o Estado de maneira harmônica. Essa harmonia ela é muito necessária, até porque o Estado ele tem muitos opcionais, digamos assim, né? Enfim, são vários setores que estão com uma previsão de crescimento grande, né? Estamos aqui nessa região da margem equatorial, né? Então, assim, a parte portuária, temos aqui o CLA, temos a produção científica também, que ela é muito importante, está engajando também isso tudo, e as perspectivas também, né, de geração de emprego, enfim. Então, estamos vivendo um momento positivo, pode-se dizer, enfim, como o Banco do Nordeste se insere também nesse contexto de uma grande expectativa que a gente está vivendo hoje no país e especificamente aqui no Maranhão e nessa região, né, na região Nordeste. Perfeito. O Brasil tem um crescimento e o Maranhão, o Nordeste cresce acima da média nacional e o Maranhão cresce acima da média do Nordeste. Então, isso demonstra um potencial enorme que nós temos de crescimento, desenvolvimento. Isso passa, obviamente, pela sensibilidade de todos os atores, né, setor público, privado, instituições, que percebem que o Estado tem muito se avançar um crescimento aqui. E aí, obviamente, nós temos as vocações naturais do Estado,
Temos um desenvolvimento muito puxado nos últimos anos também pelo agronegócio, que tem se expandido. Nós saímos da região sul do estado hoje na produção de grãos. E basicamente hoje a maior parte das regiões já se produz grãos e passamos também pela necessidade da gente passar pela industrialização ou agroindustrialização. Temos algumas, especialmente indústrias que já foram instaladas aqui para processar e agregar valor a essa produção aqui do estado. Inclusive, o banco tem sido um grande apoiador e patrocinador e financiador dessas empresas que trabalham a produção, a necessidade de se beneficiar. E temos também um apoio, né, no setor logístico e, claro, também na região portuária, que é estratégico para o Estado. Então, a gente percebe que o Maranhão tem avançado muito com as políticas públicas aqui implementadas e nós estamos acompanhando de maneira que as nossas aplicações de crédito também demonstram isso pelo crescimento que a gente tem tido nos últimos anos, tendo um olhar especial para todos, né? Nós temos uma reserva orçamentária em que o pessoal às vezes fala assim, o banco ele só financia, eu já ouvi pessoas dizer assim, o banco só financia grandes. Uhum. Em outros lugares, o banco só financia os agricultores familiares. Na verdade, por lei, nós temos uma obrigatoriedade de fazer a aplicação de crédito fazendo a reserva orçamentária, ou seja, o crédito que é para o pequeno, ele não vai ser usado pelo grande. E o contrário também é verdadeiro. De maneira que a gente entende que apoiando todos os setores, todos os segmentos, a gente vai dar possibilidades, apoiar de maneira que todos avancem, dando sua contribuição para que o Estado cresça, avance, respeitando todas as peculiaridades de cada setor. De forma equânime, né? Sim. Falando já nesse link com o governo do Estado, tem o programa Juros Zero, não é isso? Sim, perfeito. Esse é um programa que especialmente apoia as iniciativas de microempreendedores. Uhum. Nós apoiamos desde o empreendedor, aquele que ainda está na informalidade, que ainda não fez o registro, que trabalha com o CPF, que empreenderam muitas vezes pela necessidade, passando também pelos MEIs e microempresas. Essas modalidades recebem o apoio de um crédito que é de até R$22 mil, sendo que os juros são ressarcidos pelo governo do Estado, de maneira que também é um incentivo, um estímulo a se desenvolver o empreendedorismo no Estado, com foco também em ênfase no empreendedorismo feminino, que é hoje um dos principais públicos que são atendidos pelo programa. E de grande quantidade também, né? Sim, quantidade perfeito. De mulheres empreendedoras, microempreendedoras, né? É muito grande. Enfim, falar do microcrédito é o mesmo do programa Juros Zero? Ele chega a ser compatível? Assim, também. O Juros Zero, ele atende tanto o microcrédito informal como para micro e pequenas empresas. Então, o Juros Zero tem essa capacidade. Inicialmente, ele atendia apenas o microcrédito, hoje ele atende a micro e pequena empresa também. Que é um pouco mais robusta, né? A gente está falando de volumes aí um pouco superiores a esses 20 mil. 20 mil é uma quantia, digamos assim, um pouco mais base, não é isso? Então a gente está falando de um outro nível, né? Perfeito. O programa Juros Zero, ele limita o valor de subsídio do governo do Estado a R$22 mil. Uma pequena empresa, ela pode ser atendida dentro desse limite. Caso a empresa ela opte por fazer financiamentos maiores, ele vai ser atendido, mas não com o benefício do Juros Zero. Já são outros limites. Sim, né? sim. Bom, para a gente finalizar, a gente tem que falar sobre o prêmio, né? O prêmio de jornalismo do BNB, que já está no calendário, né, aqui anual e, enfim, tem uma projeção grande, né, de profissionais e, claro, essas tem como substrato, né, essas movimentações do banco, né, esse incentivo, essa atuação de uma maneira geral, né, que é foco, né, foco. E o tema desse ano, né, que marca, inclusive, a 20ª edição desse prêmio é microcrédito rural e tem a ver com tudo que a gente falou aqui, claro, né? Perfeito. O Banco Nordeste, ao lançar mais uma edição, a 20ª do Prêmio Banco Nordeste de Jornalismo, primeiro reconhece a importância da profissão, dos profissionais que fazem e que levam notícias e informações, acima de tudo, contribuem também para que o Estado avance.
Nós temos essa edição que premia as iniciativas com o tema principal, que é microcrédito rural. A ênfase é essa. Obviamente que diversos projetos que têm como vetor o desenvolvimento regional serão também contemplados em outras categorias. Nós temos o prêmio principal, o maior, mas outras iniciativas que falem de desenvolvimento econômico, regional, geração de emprego, de renda, empreendedorismo rural, urbano, feminino, enfim. Tudo que estiver relacionado com o desenvolvimento regional podem ser projetos enquadráveis dentro do prêmio de jornalismo. Então, nós aproveitamos para convidar os profissionais da área, também, além daqueles que já trabalham, os estudantes da área de comunicação social e jornalismo, porque temos também uma categoria específica para estudantes, para que possam, então, apresentar seus projetos, e na verdade, uma vitrine que se coloca para os profissionais, acima de tudo, para reconhecer o trabalho que já é feito, contribuindo para também que o Estado se desenvolva. É importante destacar que, para essa edição, nós consideramos os projetos enquadrados aqueles que foram produzidos, inéditos, mas produzidos a partir do dia 1º de janeiro de 2025 até o último dia da inscrição, que é 31 de março desse ano. Então, nós aí já chamamos pela proximidade do prazo de inscrição, temos aí pouco mais de 25 dias para o término das inscrições, e fazemos o convite para que todos se inscrevam e esperamos que do Maranhão saia o vencedor nacional dessa edição. Para concluir também essa parte, queria destacar que, além do prêmio nacional, que esperamos que seja de um maranhense, nós temos também o prêmio estadual. Então, nós teremos necessariamente um reconhecimento a um profissional aqui do Estado, mais um estudante universitário dentro dos cursos que nós já mencionamos. Bom lembrar, né? As premiações elas vão de 3 mil a 38 mil reais. É um atrativo grande aqui, né, para os profissionais, sim, enfim, para abordar justamente essa atuação do Banco do Nordeste, né? E claro, né, ter esse trabalho reconhecido e também muito bem valorizado, né, nesse nível. Enfim, até o dia 31 de março, portanto, as inscrições para o Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional, 20ª edição. É muito bom lembrar, são 20 edições. Já tem uma história, tem uma história, com certeza. Bom, eu queria agradecer aqui o Isaac Costa do Nascimento, que é superintendente estadual do Banco do Nordeste, aqui no Maranhão. Isaac, muito obrigado pela sua presença, suas informações e, enfim, estamos com o canal aberto aqui, né, para a divulgação, tudo que diz respeito ao Banco do Nordeste de uma maneira geral, mas também, claro, especificamente aqui no nosso estado do Maranhão. Agradeço também pelo espaço, pela parceria que temos, muito sólida, a oportunidade da gente falar um pouquinho da instituição e também destacar que a gente tem avançado, crescido. Ano passado nós tivemos uma aplicação de 8,6 bilhões na economia do Maranhão, um crescimento de 24% em relação ao ano anterior. E isso se faz com parcerias como esta, que é o espaço que está sendo nos dado de apresentar a nossa instituição e colocar à disposição daqueles que empreendem e contribuem para que o Estado do Maranhão avance cada vez mais. Maravilha, a gente espera que essa parceria e também essa instituição continue sendo grande como ela é e forte acima de tudo. Bom, para você que acompanhou a gente até aqui, a gente volta na próxima edição. Confira mais em www.universidadefm.ufma.br aqui na Rádio Universidade FM. Até lá! E esse foi o Jornal Rádio Universidade, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Quer ver, rever, ouvir de novo? É só ir lá no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Aqui no YouTube quem apareceu, Mayra, foi Pedro Luiz, também a Mari Silva Mourão, Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena, Adriana. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Conto, claro, com vocês amanhã aqui no Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira, você assume agora a sessão das 8, né? Exatamente. Estou com você no Sessão das 8 já. Jornal Muita Rádio Universidade, boa, né? Amanhã tem mais Jornal Rádio Universidade, com certeza. E muita música boa a partir de agora. Claro, só clássicos da música nacional hoje. Antes tem Rádio Ciência. Até amanhã. Tchau. Bye, bye, Adalberto. A gente se encontra.
ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Sousandrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.